Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Augusto Júnior, idealizador do programa O Profissional Católico, e eu ajudo você, profissional católico, a ser mais constante na sua fé e crescer na sua vida e na sua carreira. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre por onde começar, ler a Bíblia para ser constante na fé. Vale a pena lembrar, antes de começarmos este conteúdo, que toda terça-feira e toda quinta-feira tem um conteúdo novo aqui para você, tanto via Instagram, Facebook e YouTube. Se você ainda não está inscrito no meu canal no YouTube, inscreva-se, adicione o sininho para receber as notificações, curta a nossa página no Facebook, a nossa fanpage Profissional Católico, e também acompanhe-nos pelo Instagram, @profissionalcatólico. Muito bom, uma alegria imensa estarmos aqui, e um dos elementos essenciais para sermos constantes na fé está exatamente em desenvolvermos a capacidade, a habilidade de termos intimidade com a palavra de Deus. Por quê? Porque um dos princípios e um dos fundamentos para ser cristão, para ser um homem e uma mulher de Deus, para ser um profissional católico, é de fato conhecer a vida de Jesus, para que em seguida você consiga reproduzir no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas escolhas, o comportamento e as atitudes de Jesus. Não por acaso nós recebemos o nome de cristãos. A palavra cristão significa ungido. Este é o termo adotado para o Messias, para o Redentor, que estava sendo aguardado de modo particular pelos judeus. E quando Jesus vem, ele exatamente assume, porque de fato ele é o Messias, ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o Salvador. E a partir do momento que Jesus ressuscita, morre, ressuscita, volta para o Pai, os seus discípulos recebem a força do Espírito Santo e começam a anunciar o Evangelho. Logo no início, no primeiro século do cristianismo, diria que nos primeiros anos do cristianismo, nós cristãos começamos a ter esse nome, começamos a ser associados, a sermos denominados, vamos chamar assim, por este título, por esta nomenclatura, cristãos, ou seja, os seguidores de Jesus, aqueles que andam nos passos de Jesus, aqueles que andam no caminho de Jesus. Existem hoje muitos líderes, muitos ídolos, muitas referências, podemos dizer assim, que muitas pessoas optam, escolhem seguir. Eles ajustam líderes, ajustam ídolos, ajustam referências para si e vão conduzindo, pautando a sua vida pelos ensinamentos, pelos exemplos, pelas características desses ídolos, destas referências. E eles fazem, a grande maioria das pessoas fazem isto sem o menor constrangimento, sem a menor vergonha, sem o menor receio. E deve ser assim realmente, porque o ser humano é livre para fazer as suas escolhas. E ele é livre, sim, para querer seguir a Jesus ou não seguir a Jesus. E se não quer seguir a Jesus, ele quer seguir a uma outra referência religiosa, ideológica, sociológica, enfim, ele tem essa liberdade para fazer esta escolha. Porém, é preciso que se diga que existe um único Deus, Senhor e Salvador, que na plenitude dos tempos, por amar tanto o ser humano, envia o seu Filho único, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E Jesus entra na história da humanidade
como uma personalidade, como uma figura da história. E quando eu digo figura da história, eu não estou esvaziando a divindade de Jesus, ao contrário, eu estou demonstrando que Jesus não é uma história, que Jesus não é um conto, que Jesus realmente ele fez parte da história humana, ele fez parte da constituição humana, da história, da jornada da humanidade, de uma forma tão significativa que ele divide a história em antes dele e depois dele. Então, a presença de Jesus, Deus feito homem, é extremamente significante, é extremamente relevante, é extremamente poderosa para marcar a história da humanidade. E não é marcar por um determinado tempo. É como eu gosto de dizer, quando começou, não para mais. Quando Jesus começa a fazer parte da história humana, Deus que se faz homem, isso não tem mais fim. Não é um momento, não é uma empolgação, não é um movimento, não é simplesmente fogo de palha, começa e termina. Não, é longevo, é para a eternidade, é para, de fato, todas as épocas possíveis e imagináveis, até o pleno cumprimento do reino de Deus na eternidade, não é? Quando teremos plena comunhão e intimidade com Deus. Por que eu estou dizendo tudo isso? Exatamente para trazer essa única referência, que para ser cristão, para imitar a Jesus, para reproduzir no nosso comportamento o comportamento de Jesus, nós precisamos conhecê-lo. E a melhor forma, e isso quem vai dizer é São João da Cruz, a melhor forma para imitar a Jesus, para conhecer a vida de Jesus, é exatamente pela Bíblia, pela Palavra de Deus. Bíblia, Palavra de Deus, que para nós, católicos, ela é constituída, ela é Palavra de Deus a partir de um tripé. A palavra de Deus para nós católicos, ela se apresenta de forma escrita, aqui, o texto sagrado, escrita pelos autores sagrados, inspirados pelo Espírito Santo, como vai dizer a Dei Verbum, né? Um documento muito rico da igreja que fala sobre a importância da palavra de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus que se fez carne. Então, sim, a palavra escrita, mas nós também temos como referência a palavra oral, portanto, a sagrada tradição, e também a palavra de Deus em termos institucionais, doutrinais, de regulamento, de regulação da nossa fé, que é o magistério da igreja. Então, repetindo, para nós católicos, a palavra de Deus, ela é ampla e completa a partir deste tripé. Palavra de Deus, escrita, sagrada tradição, palavra de Deus oral, que é transmitida, que foi transmitida de pessoa a pessoa, isso está presente desde o início da igreja. A própria palavra traz essa referência várias vezes. São João, nas suas cartas, vai dizer assim: eu tenho muita coisa para dizer para vocês ainda, e eu não quero fazer isso com papel e tinta, mas eu quero fazer de viva voz. Esta de viva voz é a sagrada tradição. E o magistério da igreja, que também está expresso na palavra de Deus, quando Jesus vai dizer que quem ouve os discípulos, quem ouve os apóstolos, ouve a ele mesmo, né? Então, é o poder, é a autoridade que Jesus confere à igreja de maneira mais específica quando ele dá as chaves do reino dos céus para São Pedro e vai dizer para ele: tudo que você ligar na terra está ligado no céu, e tudo que você desligar na terra está desligado no céu. A autoridade que Jesus confere à igreja na pessoa do primeiro Papa, São Pedro. Então,
palavra de Deus escrita, palavra de Deus oral, sagrada tradição, magistério da igreja, palavra de Deus que é ensinada, transmitida de maneira fiel, correta pelos apóstolos e por todos os seus sucessores na hierarquia da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Então, sim, claro, a expressão máxima que nós temos por referência é a Bíblia, a Palavra de Deus, mas é importante que se reforce. A Bíblia também para nós está expressa na Sagrada Tradição e no Magistério da Igreja, ok? Então veja, por onde começarmos para ler a Bíblia e sermos constantes na fé? Lembrando, o objetivo de ler a Palavra de Deus, de ler a Bíblia, é para conhecer profundamente a vida de Jesus e começar a imitá-lo, começar a reproduzir o seu comportamento, a sua atitude no nosso comportamento, na nossa vida. Claro que você vai perceber que quando você começar a ter contato, ter comunhão com a Palavra de Deus, você vai perceber que não é um livro qualquer, mas é um livro vivo. Os textos, a palavra que emana da Sagrada Escritura, ela tem o poder de transformar a nossa mentalidade, curar o nosso coração, nos exortar, nos corrigir, nos consolar, nos colocar na direção correta e principalmente fazermos uma experiência íntima, pessoal da presença de Deus em nossas vidas. Antes de te falar por onde começar a ler a Bíblia para ser constante na fé, consequentemente crescer na nossa vida e crescer na nossa carreira como profissionais católicos, eu quero reforçar o como não se deve começar a ler a Bíblia. Primeiro, por algumas crendices, alguns mitos que muitas pessoas vira e mexe falam, não é? Se eu for ler a Bíblia, eu vou ficar louco. Tem pessoas que dizem isso. E de fato não vai ficar, ok? Com todo respeito, louco é quem não lê a palavra de Deus. Outros vão dizer, por que eu vou ler a Bíblia? É um livro escrito por homens. É verdade, é um livro escrito por homens e como tal devemos ler também a palavra de Deus sob a luz do contexto que eles viviam naquele determinado período e naquela época, sem contudo deixar de entender e mergulhar na essência da palavra de Deus. Mas foram homens cheios do Espírito Santo, inspirados por Deus. Ele quis, não é, fazer uso de homens, de mulheres, de pessoas que foram vivendo a fé e transmitindo a fé. A Bíblia nada mais é do que o testemunho, a transmissão da vida vivida em Deus, presente em Deus. Então, não é, de forma alguma, como muitos pensam, um livro qualquer. E mesmo nesta questão, é um dos livros mais lidos de toda a história. E quando eu digo lido, é importante que se diga, tá? São poucas as pessoas que de verdade, poucas, levando em consideração todas as pessoas que nós temos no mundo, poucas pessoas, de fato, leem a Bíblia, leem a palavra de Deus inteira. Mas dá para ler a Bíblia inteira? Dá. O problema é que algumas pessoas leem a Bíblia como se fosse um livro qualquer. Como é que a gente lê um livro qualquer? Dá licença, vou pegar aqui um dos livros que eu tenho aqui. Vou pegar qualquer um aqui, pegar esse livro aqui, né? Só para a gente ter uma ideia. Esse
que é inteligência emocional, Daniel Goleman. Como é que as pessoas leem? Primeiro o título, a capa, aquela história, né? Não se julga um livro pela capa, mas a capa é o que leva muitas pessoas a se interessarem por aquele conteúdo, né? Não por acaso os autores de livro, as editoras se preocupam muito com capa, com texto, com título, para chamar a atenção. E aí as pessoas, normalmente, obviamente, elas vão começar a ler o livro de capa a capa, daqui até o final, né? Aqueles que não têm muito hábito de ler, vão dar uma olhadinha lá no final, vão ver quantas páginas tem, para ver quanto tempo que ele vai ter que ler esse livro, enfim, né? Mas as pessoas veem assim. E quando vão pegar a Bíblia, vão tentar ir por esse mesmo caminho. Ler a Bíblia de capa a capa. Pode ser lido desta forma? Até pode. Mas como eu disse que não se trata de um livro comum, não é recomendado que se faça isso, tá? Então, qual é a maneira mais adequada, mais recomendada para que você comece a ler a Bíblia e a partir disso comece a conhecer mais a Jesus, aumentar a sua intimidade com Ele e ser constante na sua fé, crescer na sua vida e na sua carreira como um profissional católico? É exatamente essa perspectiva. Ler a Bíblia não como mais um livro. Ler a Bíblia como uma pessoa, como a oportunidade de conhecer e ter intimidade com a vida de Jesus. Portanto, esta palavra, toda ela, deve ser lida a partir da ótica, a partir da vida de Jesus Cristo. A referência para lermos a Bíblia é a vida de Jesus Cristo. Quando uma pessoa pega e começa a ler de Gênesis e tenta ir até o Apocalipse, página a página, de novo, ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso. Mas o que eu tenho visto, e eu já errei com isso também, é que com o tempo a pessoa vai se cansando da leitura. Principalmente quando chegam alguns textos mais difíceis de interpretar, ou que às vezes falam muito de guerras, ou que às vezes contam muito sobre as leis, sobre os censos, ou seja, a contagem das armas, a contagem dos povos, a contagem, enfim, dos exércitos, de tudo que compõe ali, que é o que está no livro dos Números, por exemplo, as pessoas desanimam. E aí começam a ter a Bíblia mais como um amuleto. Quantos e quantos não deixam a Bíblia aberta no Salmo 90 e durante muito tempo ali na estante da sua casa, na esperança de que deixar a Bíblia no Salmo 90 vai nos proteger do mal, assim como deixam, a ideia é a mesma, deixam a Bíblia, deixam aquela planta, comigo ninguém pode, espada de São Jorge, tudo lá, para falar assim, estou protegido do mal olhado. Gente, a palavra de Deus, ela precisa ser saboreada, consumida, você precisa ler a palavra de Deus para que realmente ela possa ter o efeito na sua história, na sua vida, na sua espiritualidade. Ter a Bíblia aberta no Salmo 90 em casa, com todo respeito, é como se você tivesse um remédio prescrito por um médico e deixasse ele na estante de remédios e não tomasse. Não, mas agora o médico me prescreveu, tem um remédio, mas se você não tomar o remédio, ele não vai poder te ajudar. Ele não vai poder contribuir com a sua espiritualidade. E aí, outros pegam a Bíblia e começam, deixa eu ver o que eu vou ter hoje de Deus para mim. Tá. E aí, pega o Léo aqui, e isso é um perigo, porque
a pessoas que não têm um entendimento, não conhecem a palavra de Deus, dependendo do texto que cair, ela pode cometer absurdos. Por exemplo, imagine que cai naquele texto, se o teu membro te leva a pecar, se tua mão direita te leva a pecar, corte-a fora. E aí a pessoa está num desespero e cai essa palavra. Tem gente que é louco para tudo. Vai lá e corta a mão fora. São leituras fundamentalistas. O que é uma leitura fundamentalista? Uma leitura ao pé da letra, que se apega exatamente ao que está no contexto ali, aliás, ao que está redigido na palavra. Por isso que para nós é importante Sagrada Tradição e o magistério da igreja, que nos ajuda a interpretar, nos orienta o como ler a Bíblia. Inclusive, a Bíblia Católica, todas elas, mais especificamente as Bíblias de estudo, a minha Bíblia de Jerusalém não está aqui, não tem problema. As Bíblias de estudo tem textos mais amplos e mais completos ainda, não é? E de fato nos ajudam a entender. Quem sabe eu posso gravar um outro conteúdo te ajudando a como ler essas notas de rodapé, como isso te ajuda, enfim. Isso é importante também, mas é um passo mais aprofundado de verdade. Claro, se você vai lendo e tem ali as notinhas de rodapé, são as orientações, tá, da igreja. Pode ler, pode seguir essas instruções que são interessantes para nos ajudar. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia mesmo essas notinhas de rodapé. Então ajuda muito. Mas vamos lá então de maneira prática para que a gente possa entender. Bom, se eu não começo, não leio de capa a capa, por onde que eu tenho que ler? Bom, de novo, a Bíblia deve ser lida à luz do Novo Testamento. Por que à luz do Novo Testamento? Porque é a pessoa de Jesus a referência máxima da palavra. Nós precisamos ler a Bíblia a partir da referência máxima, que é Jesus Cristo. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia converge para Jesus. Esta é a ideia, não é? De toda a palavra de Deus. Para isso, você deve começar por onde começar a Bíblia para ser constante na fé? No Novo Testamento, tá? Então você vai começar, olha só, o Novo Testamento está lá para o fim da palavra de Deus, para o fim da Bíblia. Na Bíblia Ave Maria, se a gente puder falar de página, ela vai estar a partir da página, olha isso, 1285. Na Bíblia Ave Maria, a partir da página 1285, você começa a ler a palavra de Deus. Ah, não tem aqui, não tem porque... Aqui, ó, página 1286, e depois a anterior é a página 1285. Ó, muito bem. E aí você começa a ler o quê? Olha aqui. O Evangelho segundo São Mateus é o primeiro livro que você vai ler. Você vai começar por aqui. A minha recomendação, a minha orientação é que você leia um capítulo por dia do Evangelho de São Mateus. E quando terminar São Mateus, você vai começar o Evangelho de São Marcos. E você vai no capítulo 1, 2, 3... Terminou São Marcos, você vai para o Evangelho de São Lucas, São João, Atos dos Apóstolos, Carta aos Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, e aí você vai, né, lendo toda a palavra de Deus, até que você chega no livro do Apocalipse. Tá? Então, a minha orientação inicial é que você comece a ler a palavra de Deus pelo Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus, e vai até Apocalipse. É aqui, é assim que eu recomendo que você comece, porque é uma forma prática. Conforme você vai lendo o Novo Testamento, você vai conhecendo mais a vida de Jesus, e de cara você já vai ter os 4 evangélicos, os 3 sinóticos, ou seja, são evangelhos que têm praticamente a mesma estrutura
de escrita, podemos dizer assim. Depois você vai ter o Evangelho de São João, que é o evangelho um pouco mais teológico, realmente, é uma escrita diferente. E não se preocupe, não deve ser o nosso objetivo em começar a fazer uma exegese da Bíblia. O que é exegese? É o estudo minucioso da palavra de Deus, dos textos, contextos, tempos históricos, narrativas. Não é esse o propósito. O propósito para ler a palavra de Deus é ter intimidade, comunhão, experiência com Deus. Depois você pode aprofundar em tudo isso. Isso vai te ajudar muito, né? Mas o mais importante agora é ter comunhão com Jesus, é conhecer Jesus. E a palavra de Deus vai te ajudar maravilhosamente a conhecer Jesus Cristo, a começar a se apaixonar ainda mais pela vida dele. Você vai encontrar sim dificuldades. Não tenha medo. Travou, teve dificuldade em algum ponto? Vai para frente. Avança. Vai sem medo e continua. Porque você vai ver que depois de um tempo você vai crescer muito. Vai ser constante na fé e vai crescer na vida e na carreira. Como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um profissional católico que tem clareza da vontade dele para a sua vida e começa também a testemunhar a presença de Jesus em todos os ambientes da sua vida. Eu peço realmente que Deus, em nome de Jesus, pela intercessão da Virgem Maria, te ajude a ler a palavra de Deus. Talvez alguém pergunte: e quando que eu devo ler? Em que frequência que eu devo ler? Todos os dias. Todos os dias. Nós alimentamos o nosso corpo todos os dias, devemos alimentar a nossa alma com a palavra de Deus todos os dias. Quero agradecer imensamente a Deus pela sua vida, quero pedir que o Espírito Santo se derrame sobre você e te conduza a ter fome e sede da palavra de Deus e que esta palavra de Deus cure, liberte, transforme todo o teu ser. Faça a experiência, comece hoje a ler a palavra de Deus, comece hoje a ter contato com a palavra de Deus. Não tem Bíblia? Compra uma, adquire. Mas eu não posso ler pelo celular? Pode, mas é mais recomendado que você lê pelo celular, tenha a palavra escrita, porque ter ela em mãos te dá uma experiência diferente. Além, é claro, de você poder fazer isso aqui, ó. Dá uma olhadinha. A minha Bíblia, ela é toda riscada. Por quê? Porque exatamente conforme Deus vai falando comigo, eu vou grifando. Pode ler com caneta na mão e riscar a Bíblia sem medo. Tem um caderninho à parte, faça anotações do que Deus está falando com você. Numa outra ocasião eu falo um pouquinho mais para vocês sobre diário espiritual, de como fazer esse diário, como anotar aquilo que Deus está falando com você, tá bom? Por hora, quero agradecer imensamente por ter acompanhado o conteúdo de hoje até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo, se Deus quiser. Tchau, tchau.